Bem-vindos ao Aventuras na FPL. Newcastle, Chelsea, Arsenal e City parecem imparáveis neste momento crucial da época. O Palace é uma das equipas mais bem montadas da Liga. O Liverpool deixa dúvidas se ganharia ao Tottenham se o Richarlison estivesse fit e a jogar desde o início. E nisto tudo restam poucas dúvidas que o Burnley e Luton deixem divisão em conjunto com o Sheffield. Avançamos agora com a preparação desta penúltima jornada e última Double Game Week. Vamos lá! Ora bem, mais uma Game Week passou e desta vez não consegui acertar o capitão, sempre levei o Palmer. Estava certo quanto ao resultado que o Chelsea ia ter contra este West Ham, não estava a conseguir muitas chances o West Ham, mas a verdade é que não consegui capitalizar pontos no Palmer. Até achava que 2 golos era quase certo que ele marcasse, mas acabaram por ir todos para o Jackson ou para o Madueke, não renderam golos para o Palmer, para além do primeiro, até abriu as contas, não é? Até tornou o caminho mais fácil para os outros. Nem houve penalti nem nada, portanto acabou por ser aqui uma opção falhada. Quanto ao Haaland, eu acreditava que no máximo marcasse 2 golos, foi o que fez, mas teve ainda 2 penaltis, o que se converteu em 4 golos, não é? O Palmer foi uma escolha errada. Eu acho que o Chelsea superiorizou-se muito mais ao West Ham do que o City se superiorizou ao Wolves. Faz diferença não estar lá o Dawson e jogarem com 3 centrais, notou-se isso. Mas acho que os 2 penaltis, principalmente o primeiro, foi sobre o Guardiola, até acabei por ter aí uma assist e um ponto bónus. Esse penalti foi até bom para mim, mas não foi um penalti sem necessidade. O penalti do Nelson Semedo, na minha opinião, também foi uma abordagem do nosso defesa e para além de ser muito combativo, subir e descer, mostrou ali um pouco uma debilidade na sua abordagem dos lances, principalmente quando se sabe que o pé forte do Haaland é o esquerdo, o pé direito é o de apoio, portanto tentar fazer um corte daquele lado, que é o pé que vai estar fixado no chão, é praticamente fazer um penalti. Não há aqui dúvidas sequer, os 2 penaltis foram bem feitos. E depois, os outros 2 golos do Haaland são muito bons. É um finalizador nato e parece estar de volta ao seu melhor. Na última Game Week, na 35, já tínhamos visto aquele gol de quando entrou, era capaz de estar em forma. Estava, se calhar, pronto para voltar ao melhor de si, que já não vemos há algum tempo. Nomeadamente, desde o início da época, vimos um relance do que tinha sido a época anterior, mas não acho que esteja como era o ano passado. Neste jogo com o Wolves, como eu não metia capitão, a verdade é que esteve. O Foden agora, que está na minha equipa, já não sabe fazer gols. O Kevin De Bruyne também já não está a fazer tantas assists quando costuma. Olha, pronto, acabou por correr tudo mal. Tanto o Chelsea como o City marcaram 5 gols, mas eu não consegui ter os gols todos do Chelsea e os capitães Haaland conseguiram ter os gols todos do City, praticamente, sobrou um. Mas não é por aí. O Alvarez entrou, o Viking até ficou um bocado chateado, mas acho que o Miro também merecia alguns minutos, não é? Em termos do Arsenal, só deu um gol para o Saka, não é mau. Teve oportunidades para fazer mais 2, desperdiçou as 2. Acho que não está em forma neste momento. Fez gol, fez. Na jornada anterior, gol e assist, se não me engano. Fez, mas teve ali falhanços que não são de quem está em forma. Aquelas bolas que ele apanha sozinho à entrada da área e consegue mandar à figura. Eu já vi o Saka fazer muito melhor. Ali perto da Game Week 20 estava uma máquina. Marcava de qualquer forma efetivo. Pé direito, pé esquerdo. E neste momento não estou a achar que esteja nesse ponto. Tivemos também uma novidade nesta Game Week, que foi o facto do Isaac bater o penalti com o Wilson em campo. Tendo em conta que o Isaac estava perto do melhor marcador da Premier League, eu acho que isso pode ter influenciado. Com os 4 gols do Haaland e com o falhanço do penalti do Isaac, eu acho que isso pode ter acabado. Acho que é muito provável que isso tenha acontecido. Se o Isaac tivesse marcado aquele penalti, mesmo que depois não marcasse o gol a seguir, eu ia ter mais 3 pontos do Gordon que me entrava do banco, mais qualquer 1 ou 2 bónus que tivesse, mais os 4 pontos do Isaac que marcava gol. E esse já tive porque teve o segundo gol, mas
não tinha os menos 2 que teve, falhar o penalti, e se calhar tinha 3 bónus porque já tinha gol e assist. Portanto, estamos aqui a falar de uma diferença de pelo menos 8 pontos para quem tinha os 2. Principalmente porque o Bruno, não jogando, entrava o Gordon. E pronto, acabou por ser aqui uma infelicidade. Tive returns em todos os jogadores esta semana. No entanto, o Brantwaite sacou o penalti do Everton. O Guardiola sacou o penalti no City. O Gabriel Magalhães esteve clean. Pronto, acabou por ser uma Game Week positiva. Para esta Game Week que segue, vamos começar assim a análise desta Double Game Week 37. Isto é uma Double Game Week complicada. Ponto de vista que equipas como Chelsea e Tottenham, em termos defensivos, o Malo Augusto, para quem o tem, é capaz de não jogar os 2 jogos. Ou sequer é capaz de nem ser titular em nenhum deles. E deixa aqui uma situação difícil para quem tem essa defesa. E claramente saiu a perder para quem levou o Petrovic, Palmer e Jackson. Claramente foi uma discrepância gigante. Curiosamente, desta vez não fui eu a fazer essa escolha. Finalmente consegui-me fazer uma escolha acertada nesta época. E essa foi a primeira. Eu também achava que o Chelsea não ia fazer cleans, portanto também não ia estar a levar defesas deles. Assim como também não achava que o Tottenham ia fazer cleans e era capaz de ainda ter pontos negativos, com vermelhos e com golos sofridos, e acabei por também não levar defesas do Tottenham. Mas, neste momento, apesar de terem mais jogos, não é? Terem mais um vá. Mas neste momento eu vejo os defesas do Tottenham como uma boa hipótese. Primeiro temos o Van de Ven, que é 4.4 milhões e conseguimos adquirir por um preço barato e até tem bastante altura para fazer gols de cabeça e tudo. O Emerson Royal, 4.3 milhões. Quem tiver por 0.1 milhões parece-me que é o jogador que vai jogar ali na esquerda, estando o Davies e o Doggy de fora. Depois é assim, o melhor a adquirir em termos de returns ofensivas parece-me claramente ser o Pedro Porro. Se conseguirem encaixar nas equipas, para este jogo com o Burnley e a seguir tem o jogo com o Sheffield, espetacular. Ficou aqui com um jogador que vai jogar sempre a titular, vai bater algumas bolas paradas e tem uma muito boa chance de fazer aqui um golinho ou uma assist nos jogos, sacar um ponto de bónus. Se calhar com o Burnley e com o Sheffield ainda saca uma clean sheet. Parece ser aqui um jogador que pode ir aos 40 pontos, 30, 40 pontos nesta fase final da época. Para além de que os 2 jogos na Double foram em casa e o Porro, quando foi para o Sporting, vinha do City. Portanto, temos aqui uma questão até de lei do ex. Parece-me que o Pedro Porro vale bastante o esforço financeiro para conseguir colocar na equipa. Já o Romero, temos aquela situação das abordagens um pouco incoerentes e que pode haver um vermelho aqui contra o City principalmente, como já houve há uns tempos contra o Chelsea, quando ele fez aquela entrada no Enzo e deu penalti, portanto o pior dos mundos. Mas assim, em comparação com o Van de Ven e com o Emerson Royal, o que é que o Romero nos traz? Praticamente aquela capacidade de fazer gol que poucos defesas têm, seja com os pés, seja de cabeça. Ele é um jogador com muito gol. O Pedro Porro se calhar vai aparecer mais nas assists, mas já vimos esta época que ele tem feito e tentado rematar, tanto tem um gol, mas esteve sempre lá perto e consegue sempre pontos bónus devido às situações criadas. Pedro Porro vale o valor que tem, mas quem não tem e conseguir ir buscar ou o Van de Ven, ou o Royal, ou o Romero, acho que consegue aqui pelo meio uma clean sheet. Inclusive o Royal teve aqui uma situação de gol que não marcou mesmo por pouco ao Liverpool. Foi a fazer o carrinho e a bola passa à frente e não é gol por muito azar. Portanto, é um jogador que também vai crescer no terreno e vai aparecer para tentar finalizar. E é 1.5 milhões a menos que o Porro. Abordando agora o tema dos avançados, só para fechar, que eu já estava a falar aqui do Isaac e do Jackson há pouco. Evidentemente, quem tem Jackson, Haaland e Isaac, acho que não consegue mexer muito. Quem queira mexer, eu acho que as 2 opções que há são claramente o Højlund, que vai ter um Bruno Fernandes atrás, a dele contra o Arsenal e no Newcastle em casa. Esperemos que tenha, vá. Ou o João Pedro, que o Brighton acabou de registar 2.54 expected goal contra o Aston Villa. Inclusive, muitos remates, muita tentativa de jogar.
é capaz de dar aqui alguns returns ofensivos nesta double do Brighton. Mas a equipa não tem estado ao seu melhor nível. Este jogo ganhou, eu acho também que o Aston Villa tinha a cabeça na Europa. Não estava propriamente na sua melhor forma física devido ao desgaste. Nem no pensamento estavam concentrados, sendo que a Champions está praticamente garantida, estavam concentrados em pouparem-se um pouco. Esta double do Brighton é Newcastle fora e Chelsea em casa, e a seguir apanham o United. Portanto, também um defesa aqui deles é difícil estar a considerar algum que eu acho que vai ter clean sheet, porque eu acho que são 3 jogos onde o Brighton sofre gol. No entanto, os últimos 2 jogos são em casa. Vão ter pouco tempo de descanso entre os jogos. Isto vai ser no espaço de uma semana 3 jogos. O que leva também à possível rotação neste plantel do Brighton, o que ainda é pior. Portanto, na minha opinião, continua a ser o único jogador possível será o João Pedro e a equipa legada avançado. Em termos de médios, eu acho que todas as equipas estão a sedimentar com Palmer, Son, Bruno Fernandes, Foden e Gordon. Aqui o que pode mudar, se calhar em vez de Fernandes e Foden, é um Kevin De Bruyne Garnacho. É a alternativa. O pior é que entre Kevin De Bruyne e Garnacho, ou Foden e Bruno Fernandes, é que pelo menos o Bruno tem os penaltis. O lado mau da coisa é que o Bruno está aqui nesta situação de lesão e pode não jogar outra vez. Quem tem menos boost, acredito que esteja a pensar e a tentar obter mais notícias sobre se o Bruno Fernandes vai jogar ou não, porque tem que o transferir caso não jogue, para ir buscar um jogador que pelo menos garanta que joga 2 jogos, ou a pensar já nesta game 37 e 38. Quem não for usar o Bench Boost, é provável que tenha o Gordon ou outro médio que entre para o lugar do Bruno e que consiga fazer bons pontos. Não será por aí. Em termos de guarda-redes, parece-me que os melhores guarda-redes perto da Double Game Week são claramente o Vicário, que pode ter o clean contra o Burnley e algumas saves contra o City, e o Petrovic, que tem estado o Chelsea em boa forma. Vai jogar contra o Nottingham Forest, não apresenta grande potencial ofensivo, apesar do Callum Hudson-Odoi ter potencial para fazer gol à ex-equipa, o lei do ex. Os 2 jogos serem fora não ajuda. Também não temos muito mais escolha. Eu acho que uma defesa do United, do Onana, contra a Arsenal e Newcastle não é uma boa opção. O Dubravka já me parece uma opção melhor. Quem, por exemplo, tem que vender o Chara, tem que vender o guarda-redes porque se lesionou ou por outro motivo qualquer, realmente o Dubravka parece-me aqui ser uma boa opção. Tendo que vender um guarda-redes e o Chara, porque está lesionado, ou seja, consegue fazer aqui uma combinação interessante do Dubravka. Mas quem tem o Petrovic e outro guarda-redes, que desde que joga acho que não é a prioridade agora. Em termos de defesas, lá está, temos o do Tottenham, como eu estava a dizer. Acho que vão ter agora bons jogos nesta Game Week 37 e na 38. Single Game Week, o Everton tem um muito bom jogo contra o Sheffield em casa. Quem tem muito bom jogo também é o West Ham. E porque, assim, a verdade é que o West Ham acabou de levar 5 batatas. Mas eu vejo o Kartzouma a fazer aqui um golinho ao Luton. Está mesmo a parecer que é algo que aconteça. O Wolves joga com o Crystal Palace. Sinceramente não sei como é que isto pode pender, porque o Crystal está a jogar bastante bem. O Bournemouth joga aqui em casa com o Brentford. Pode dar um 0-0 outra vez. O Brentford tem estado nessa linha. Não ataca muito bem, mas a defesa está organizada. E pode ser um jogo em que o Senesi tenha aqui boa pontuação. Ou o Kerkez em termos de chances criadas, por exemplo. E consigam ir buscar os pontos bónus. Em termos do Arsenal, continua uma defesa segura. Fizeram mais uma clean sheet, mesmo contra o Bournemouth, que ataca melhor que o United. Conseguiram ter a clean sheet na sua defesa. Até jogou o Tomiyasu. Parece-me que estão a tentar vender o jogador, senão acho que claramente as outras opções são superiores ao Tomiyasu, tanto em termos ofensivos como em termos defensivos. Mesmo o Kiwior, na bola parada, parece-me ser mais ameaçador do que o Tomiyasu em lances corridos. E o resto das equipas que têm double, como é o caso do City, do Newcastle, em princípio já toda a gente tem 3 jogadores deles. Não vale a pena estar a vender um para ir buscar outro. Portanto, contanto que tem o Walker ou o Guardiola na defesa, tem o
o Dan Burn ou o Sechar na defesa, tem o Porro na defesa. Conseguem aqui ver o que é que vos falta para ir buscar. O Maguire estando lesionado, vale a pena ir buscar mais um defesa do United? É que me parece que Casemiro e Johnny Evans são facilmente desmontáveis. Mesmo com o Bruno Fernandes à frente deles, eu não estou a ver uma clean sheet à vista. Estou a ver o Bruno a jogar contra 21 jogadores, onde consegue ainda sacar um golinho ou uma assist. E a assist é para um autogol. Portanto, acho que a clean sheet do Arsenal é muito possível, mas se o Bruno conseguir fazer aqui a equipa jogar ou lançar bolas para corridas, tendo em conta que a linha de defesa do Arsenal é muito subida, podemos ter aqui uma hipótese de até o Bruno Fernandes pontuar qualquer coisa em casa contra o Arsenal. Após isso, tem aqui um jogo com o Newcastle em casa. O Newcastle é muito ofensivo e nos jogos fora tem uma média de golos sofrida bastante alta. Até penso que as chances concedidas estejam na metade baixo da tabela e por isso conseguimos até ter aqui alguns pontos sobre o Bruno Fernandes caso ele jogue. Tenho algum medo que ele não jogue os 2 jogos, jogar só contra o Arsenal, pior ainda. Se for para arranjar um defesa do United, se for pelo preço Johnny Evans 4 milhões, pelo retorno ofensivo, diria que é o Diogo Dalot a melhor hipótese de longe. Johnny Evans esta época também já fez uma assist ou um gol, não me recordo bem, ou seja, já teve algum retorno ofensivo. É um jogador experiente, mas eu também não acredito muito neste projeto que está a decorrer no United. Também não posso dar a dizer que ele anda a treinar bem as bolas paradas, não me parece. As transições defensivas e ofensivas não me parecem folgadas, não me parece que tenha intensidade para o Johnny Evans conseguir sequer ter cantos. Eu acho que preferia ter o Branthwaite nesta Game Week dupla do que o Johnny Evans. Até porque um Johnny Evans em 2 jogos seguidos, mesmo que não tenham que fazer viagens, não me parece que ele consiga aguentar os 2 jogos a titular. É o que eu acho. O jogador também, esta época, também teve alguns problemas de lesões e com aquela idade também já não se recupera tão rápido. Acaba por ser aqui um pouco difícil gerir essa situação, mesmo para o treinador, por muito que não esteja à altura do desafio, na minha opinião, torna-se na mesma difícil gerir tanta lesão. Portanto, olha, se calhar quem tenha que fazer 2 substituições na defesa, nem acredito que vou dizer isto, mas se calhar 2 defesas do Tottenham, como o Royal e o Romero, ou o Royal e o Porro, ou o Porro e o Romero caso haja orçamento. Mas pronto, tem aqui uma hipótese bastante boa para ter returns ofensivos, porque atacam todos. Parece-me que o Van de Ven até é o que fica mais atrás, tão rápido que é, até é o que fica mais retraído de atacar e só nas bolas paradas é que aparece. Devido à rapidez que ele tem e se a bola for longa demais, tem o Vicário quase a livro. É um sistema que, na minha opinião, não tem funcionado muito recentemente, mas eu também acho que é porque a equipa acaba por não conseguir criar muitas chances com o Son na ponta. Agora, passando o Son para a ala e o Richarlison jogando em pelo menos um destes jogos, parece-me que o Tottenham realmente conseguia criar mais chances. E até, por exemplo, se o Bruno Fernandes não jogar, temos a hipótese de meter o Richarlison pelo Bruno Fernandes e, para quem tem Porro já, fica aqui um trio ofensivo contra Burnley em casa e contra Sheffield fora, muito bom. E para contra-ataques contra o City, o jogo é em casa, também me parece uma muito boa alternativa. Peço-me assim, pela penúltima vez esta época. Ainda não sei se vou fazer um episódio após a Game Week 38 para fazer aqui um resumo do que é que foi a época, em que é que erramos. Talvez tenha aqui um convidado. Mas se fizer, também aviso no episódio da Game Week 38 para que também estejam com atenção após esta época terminar. Em termos de ranking, tenho conseguido aumentar bem o meu ranking nas últimas Game Weeks. O Free foi muito fraco, mas tendo em conta o wildcard na 35 e o Free na 34 eu para subir qualquer coisa, estou a subir bem no ranking e tenho conseguido capitalizar até estes pontos que me estavam a faltar no meio da época. Eu acho que se durante a época não tivesse feito ali 2, 3 erros, as coisas tinham corrido melhor, mesmo só dando os trunfos agora, acho que tinha subido muito bem no ranking. Acontece que a malta que usou o wildcard mais cedo subiu mais cedo no ranking. Isto é normal. E agora as coisas equilibram um pouco
quando o pessoal usou o free hit na 34 em vez de na 29 e o wildcard na 35 em vez de na 28 ou na 30. É o jogo. Quando usas os trunfos, acaba por dar um boost no rank, porque em princípio também vais buscar os jogadores que estão em forma. Não vais inventar em todos. Podes inventar em um, podes inventar em dois. Se calhar até inventas um pouco na defesa, porque pode haver aquele jogo ou outro que tu estejas a pensar que vai dar pontos e por acaso dá ou não dá. Mas acabas por ir à procura daqueles assets que também dão melhor estabilidade na equipa, que normalmente jogam sempre. A equipa está num bom momento e por acaso foi, na minha opinião, foi um erro ter trazido o Maguire em vez do Mitchell. Posso já dizer que era uma ideia que eu tinha para usar o Mitchell na 36 e na 38 e acabou por vir o Maguire lesionou-se, não teve utilidade, mas também fui à procura do jogador que ia ter uma double de jogos em casa. Pronto, foi por aí. Nesta Game Week 37, para quem ainda não usou o Bench Boost, é uma muito boa chance para usar. Em termos de capitão, não vejo grande alternativa ao Haaland. Este Fulham, no jogo, ao contrário, o Haaland fez hat-trick. E contra o Tottenham fora, o Haaland também me parece que vai fazer gol na mesma, porque o Tottenham, da forma como está a defender, não sei se conseguem travar o homem. Porque o Van de Ven, se calhar, tem hipótese disso, mas a última vez que eu ouvi, não correu assim muito bem. Acho que é para continuar aí no Haaland. Agora, o Palmer tem 2 jogos fora, não me parece a melhor hipótese. O Son, não sei se o Richarlison joga aos 2 jogos. Estando ali o Richarlison, o Son tem muito melhor apoio, consegue aparecer de frente. E por isso deve ser para aí o segundo melhor capitão desta Game Week. E o Bruno, se tivesse fit, também era uma muito boa hipótese, visto que com o Arsenal em casa era capaz de fazer uma gracinha e o Newcastle de certeza que vai sofrer gol neste jogo fora em casa do United. Para aí 50% de sofrer gol em casa do United, que eles defendem horrivelmente mal porque atacam muito. Quem tem trunfo ainda por usar, como eu estava a dizer, esta é uma boa Game Week. O Bench Boost principalmente consegue-se atacar aqui esta Game Week com um banco cheio. Eu, por exemplo, já tenho o Sechar e o Maguire lesionado, portanto já me obriga aqui a estragar transferências em defesas nesta altura da época, mas também é para tentar maximizar o Bench Boost. Triple Captain, Free Hit, eu acho que tudo é útil nesta Game Week. Quem tem o Free Hit e tem boa equipa nesta 37 pode usar o Free Hit na 38. Em alguns anos já considerei isso. Acabei por usar mais cedo, mas considerei. Se eu fizesse uma equipa de Free Hit nas 38, geralmente dá muita pontuação, porque algumas decisões já estão tomadas, há sim umas rotações malucas, mas as equipas grandes por norma fazem bons jogos na última Game Week. Portanto, também é uma alternativa. Fiquem bem, bons scores, grande abraço a todos.